A gente está falando só do primeiro dia, dia da inauguração. Primeiro de tudo, Trump não sabe o que é BRICS. O que interessa do ponto de vista do império na Europa é a OTAN. Bom tudo a vocês. Caneca do Donbass na parada. Ainda no Otanistão, meu último dia no Otanistão é um dia demente. Eu estou gravando, passando o dia fazendo podcast, uma loucura, e essa é muito especial para vocês, porque é a última do Otanistão por um bom tempo. Eu vou para a estrada, eu vou para Istambul, breve em Moscou. A nossa próxima conversa certamente vai ser de Moscou. Depois para a Ásia, China, talvez Mongólia. Então isso vai até o meio do ano, pelo menos. E claro, hoje é um dia muito importante porque é o nosso primeiro Pepe Café da mudança do paradigma e dos novos anos dourados. Olha que bonitinho. Vamos todos dançar porque os anos dourados estão começando agora. Trump 2.0. Como vocês já sabem, manifestado pelo próprio como o retorno do destino manifesto do império, de uma maneira, inclusive, pode-se dizer intergaláctica, porque Trump, na sua inauguração, prometeu que os Estados Unidos vão fincar a sua bandeira em Marte. And we will pursue our manifest destiny into the stars, launching American astronauts to plant the stars and stripes on the planet Mars. Ou seja, não é só anexar a Groenlândia, Canadá, mudar o nome do canal do Panamá. Não, é ir lá e anexar Marte também. Mas, seriamente, para vocês todos, está começando uma nova era geopolítica impossível de se imaginar o que pode acontecer nos próximos meses e anos. Vai ser uma administração num momento absolutamente chave do século XXI. Esse rebranding, esse novo brand, a nova marca do império, que a gente poderia definir como um império brutalmente benigno. Ou seja, se vocês não se rendem à nossa linda brutalidade benigna, nós vamos atrás de vocês e vamos bater a cabeça de vocês contra o muro. Esse é mais ou menos o recado geopolítico do que vem pela frente. A prévia de Trump até chegar ao dia da inauguração, à cerimônia de inauguração e depois a primeira batelada de ordens executivas que ele assinou já na Casa Branca, foi realmente eu defini como o maior espetáculo da Terra, num sentido exatamente circense, né? Sem dúvida, incluindo Trump dançando YMCA. Quer coisa melhor do que um presidente dançando ao vivo com o Village People? Young Man! Sensacional, né? Bom, então depois desse pequeno interlúdio jocoso, vamos passar à barra pesada, porque esse vai ser o destino manifesto, o excepcionalismo renovado, incluindo plantar a bandeira em Marte, a doutrina Monroe no hemisfério ocidental. O Brasil faz parte do hemisfério ocidental, definição oficial do Departamento de Estado. A doutrina que a gente já está chamando de doutrina Don Roe, não Monroe. Don Roe por causa de Don, como os dons da máfia, e de Donald Trump. Então, a doutrina Don Roe para a América Latina, para setores específicos da América Latina, vai ser um problema seríssimo a digerir. Especialmente, já podemos adiantar, Cuba e Venezuela. O caso do Brasil é diferente, que o Brasil é o país mais importante da América Latina e o Brasil vai estar submetido a um dos vetores fundamentais de Trump 2.0, que vai ser uma guerra híbrida em vários níveis contra os BRICS. E o Brasil como um dos principais membros dos BRICS. O outro vetor é a guerra de expoliação dos aliados, que vai ser a guerra de Trump contra
o norte global, grande parte do norte global, do Canadá à União Europeia, especialmente a União Europeia num segundo termo. No primeiro estágio, nós vamos ver que movimentos Trump 2.0 vai organizar em relação ao já propagada anexação bastante plausível da Groenlândia, seja como for, e de como eles vai seduzir os canadenses a se unir aos Estados Unidos. Tudo isso não é um sketch do Monty Python ou um sketch de programa humorístico. É extremamente sério. Porque Groenlândia, Canadá, um império expandido, assumindo que isso aconteça, é a base de recursos do império se expandir de uma maneira onde ele é capaz de competir, em termos de recursos naturais, com a Rússia. E reverter o declínio do império, que isso foi dito por Trump diretamente. O declínio do império acaba agora. Esse início do Destino Manifesto é reverter o declínio que foi especialmente grave nos últimos 4 anos, com essa administração certamente a mais desastrosa da história moderna dos Estados Unidos, e que agora vai passar para a lata de lixo da história diretamente. Bom, esses dois focos principais, nós já conversamos sobre isso em Pepes Cafés anteriores, e é o tema principal de geopolítica de 2.0, que são os dois vetores de ataque desse novo império de destino manifesto e excepcional. Como lidar com a emergência do sul global, da maioria global, representada especialmente pelos BRICS, e, ao mesmo tempo, como bater a carteira ainda em proporções mais gigantescas dos aliados ou chihuahuas do norte global. Então, várias coisas que Trump disse no dia da inauguração, que foram excepcionais no sentido de provocar tumultos generalizados em diversas latitudes, né? É como se fosse um vórtex psicodélico, na verdade, porque para todos os lados. É como aqueles brinquedinhos psicodélicos de quando a gente era criança nos anos 60. Bom, é o meu caso. No caso de vocês, vocês nem tinham nascido ainda. Tinha uns brinquedinhos, a gente ficava girando o brinquedinho e ele ficava formando diferentes cristais psicodélicos no visor. Era uma coisa bárbara quando você é criança brincar com isso, né? Bom, o México. México está na mira de Trump 2.0 em todos os sentidos. No meio do vórtice psicodélico do primeiro dia da inauguração, a gente está falando só do primeiro dia, do dia da inauguração. Trump falou que vai mandar tropas para a fronteira do sul. Na verdade, já mandou. Por exemplo, El Paso, no Texas, que é uma das principais fronteiras do sul dos Estados Unidos, já está bloqueado. Ninguém entra, ninguém sai, na verdade. Ele quer acabar com a invasão, entre aspas, termo seu, de imigrantes ilegais. Veja bem, tem pelo menos 11 milhões de imigrantes ilegais nos Estados Unidos, a maior parte mexicanos e da América Central. Se você expulsa esses imigrantes ilegais em massa, você vai ter um colapso generalizado da indústria de serviços em dezenas de estados americanos, a começar pela Califórnia e o Texas. Os dois principais candidatos, Califórnia, Texas, Flórida, em grande parte, e a indústria de serviços de Nova York, por exemplo. Sem imigrantes ilegais, nada disso funciona. Então vai ter que ser Trump vai ter que armar algum tipo de compensação para essa história. E são empregos que americanos não querem porque são empregos difíceis, trabalho pesado e mal remunerados. Então, isso no tema México, além, evidentemente, de uma remarcação do Golfo do México, vai se chamar a partir de agora Golfo da América.
Outra coisa super importante, que aí a gente já está entrando num tema da expansão do capitalismo tecno-feudal, literalmente, e eu digo tecno-feudal porque entre os principais convidados da posse de Trump estava o creme de la creme de Silicon Valley. Todos juntos, sentados pertíssimos uns dos outros. Meta, Zuckerberg, Google, Bezos, Amazon e Elon Musk, X e SpaceX. Então, essa é a conformação do tecnofeudalismo, que é uma das vertentes do novo, do império com nova marca, de destino manifesto. Tecnofeudalismo, porque o tecnofeudalismo agora apoia a presidência em massa. E isso já é uma vitória estratégica de Trump extraordinária. Ele tem todas as redes sociais praticamente e todos esses mega bilionários de Silicon Valley o apoiando e lhe dando uma plataforma gigantesca de propaganda e de spin que não tem não há o que não tem preço, literalmente. A outra vertente é a vertente geoeconômica, ou seja, Trump já declarou que isso vai ser cobrado por todo mundo, dentro e fora. A partir de 1º de fevereiro, data marcada, daqui a pouco, 25% de novas tarifas vão ser impostas em cima de Canadá e México ao mesmo tempo. Ou seja, América do Norte. Ele ainda não se manifestou em relação à União Europeia, que foi imperialmente ignorada por Trump antes, durante e depois da inauguração. Ele se referiu à OTAN, não à União Europeia. Ou seja, a ordem de prioridades, como vocês já sabem, é essa. O que interessa do ponto de vista do império na Europa é a OTAN. A União Europeia é o braço de relações públicas da OTAN, ou seja, são chihuahuas que ficam falando e ninguém presta atenção. Ninguém no eixo dominante da costa leste americana. Trump disse, literalmente, e aí eu vou citar para vocês diretamente da boca dele. OTAN, 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 ou seja, OTAN vai ter que pagar. Ou seja, todo mundo vai ter que pagar agora. A OTAN vai ter que pagar 5%. 5% é 5% do produto interno bruto em armas. Em armas que eles vão ter que comprar, adivinha de quem? Dos americanos. Trump disse que nós estamos na Ucrânia e gastamos 200 bilhões de dólares mais do que a OTAN. É ridículo porque isso os afeta muito mais os europeus. Temos um oceano entre nós e nós gastamos 200 bilhões de dólares mais do que eles. Então isso vai ter que ser equalizado. Ou seja, o que Trump disse na inauguração é o X da questão do que o atual secretário da OTAN, que a gente chama de Ruti Frutti, que é aquele tutti-frutti holandês, que é pior do que um tutti-frutti mascado, Mark Rutte, ele está dizendo literalmente para todos os cidadãos europeus, quase 500 milhões de cidadãos da União Europeia e membros da OTAN, que olha, essa preocupação de vocês com serviços sociais, pensões, sistemas de justamente de saúde, etc. e tal, isso não é importante. O que é importante é vocês abdicarem de muitas dessas coisas, vocês vão ter que pagar 5% em armas para os Estados Unidos para a gente se defender dos russos que vão chegar amanhã e tomar conta da Europa inteira. On average, European countries easily spend up to a quarter of their national income on pensions, health and social security systems. And we need only a small fraction of that money to make defense much stronger. Ou seja, todo mundo na União Europeia que tem um QI acima de 10 sabe o que isso significa, né? E vai ter uma resposta das opiniões públicas europeias mais cedo ou mais tarde. Mas é isso que os americanos querem e é isso o que os seus lacaios da OTAN em Bruxelas já estão querendo impingir para a opinião pública europeia como um todo. Ok, outro tema absolutamente fundamental. Ou seja, isso significa que
A União Europeia, do ponto de vista de Trump 2.0, desse novo império de destino manifesto, não serve para nada, não tem a menor importância. O que tem importância, e isso é extraordinário, alguém perguntou já na Casa Branca para Trump sobre tarifas de 100% em cima de alguns países, como a Espanha, entre aspas. A pergunta do repórter denota que o repórter não sabia o que estava falando. A única coisa que ele sabia que estava falando é de que Trump ameaçou botar tarifas de 100% em cima de qualquer país que desdolarize. Vocês devem saber, a essa altura, e é fundamental essa informação, que, por exemplo, comércio bilateral Rússia-China, hoje, 95% do comércio bilateral é em rublos e em yuan. Já passa por cima já desdolarizou. O Trump vai botar 100% de tarifas em cima de Rússia. Bom, a Rússia já está taxada até o infinito, são mais de 15 mil sanções em cima da Rússia. Ele vai taxar os chineses em produtos chineses a 100%? Claro que não, porque vai ter uma reviravolta anti-americana se isso acontece. Bom, e aí o repórter citou a Espanha. Tarifas de 100% em nesses países como a Espanha. Resposta do Trump absolutamente extraordinária para entrar nos livros de história. Respect of the countries in NATO that spend the least amount of money, like Spain, France, below the 5%. Spain is very low. And yet, aren't they a BRICS nation? What? They're a BRICS nation, Spain. You know what a BRICS nation is? You'll figure it out. But, and if the BRICS nations want to do that, that's okay, but we're going to put at least a 100% tariff on the business they do with the United States. You know what the BRICS is, right? You guys know. Brazil, You know what I'm Russia. saying, right? You know what I'm saying. Como uma nação dos BRICS, sim. Ou seja, 100% de tarifas em cima. Trump literalmente disse para todo mundo ouvir que a Espanha faz parte dos BRICS. O que isso denota para todos nós? Primeiro de tudo, Trump não sabe o que é BRICS. 2, ele não sabe como os BRICS funcionam. 3, não tem ninguém entre o seu círculo próximo que saiba exatamente o que os BRICS estão fazendo, qual a agenda dos BRICS, o que foi discutido na cúpula em Kazan em outubro do ano passado na Rússia, a trajetória dos BRICS nos últimos anos e como os BRICS são o grande fator aglutinador do Sul global e da maioria global atualmente, como organização multilateral. Ou seja, a guerra híbrida do Império remodelado contra os BRICS vai começar a ser desenvolvida sem o Império nem saber o que são os BRICS. Isso entra, aí a gente já começa a entrar num ângulo David Lynch, literalmente, um dos maiores cineastas da história do cinema, falecido nos últimos dias. E David Lynch poderia criar uma sequência inteira em uma das suas obras-primas, inclusive talvez até no Twin Peaks, com Trump se referindo aos BRICS. Bom, outra coisa super importante, já em política internacional e já lidando com o hemisfério ocidental, ou seja, a América Latina, é o que o Império vai fazer em relação a Cuba e Venezuela. Cuba é uma história sempre trágica. Trump recolocou Cuba na lista de estados que apoiam terrorismo, o que é um absurdo completo. Ele colocou Cuba na lista no Trump 1.0 já, em 2021. Saiu na administração anterior e agora está voltando em 2025. E como a gente tem Marco Rubio, cubano-americano, como o novo secretário de Estado, as perspectivas para Cuba do ponto de vista da diplomacia, entre aspas, americana, são terríveis. E Marco Rubio é
um problema seríssimo. Marco Rubio, a gente pode definir, o novo secretário. A gente, vejam bem como funciona o Departamento de Estado dos Estados Unidos. Todo mundo acabou de se livrar do secretário do genocídio, o pequenino Tony Blinken. Agora, o que que a gente tem? Um cavalo de Troia dos neocons chamado Marco Rubio como novo secretário de Estado, anti-China, anti-Venezuela, anti-Cuba e basicamente anti-América Latina. Ou seja, do ponto de vista da América Latina, a história vai ficar muito pior. Porque Blinken não entendia nada. Bom, ele nunca entendeu nada de nada em política internacional, mas muito menos de América Latina. Rubio vai se concentrar no hemisfério ocidental, como o Departamento de Estado qualifica a América Latina como um todo. E a América do Norte também. Bom, então essas perspectivas são negras. No caso da Venezuela, é bem mais complicado. Há nuances. Por exemplo, o novo enviado de Trump, o cara que chama Rick Grenell, ele disse que ele vai reconfigurar, vai começar um diálogo com Caracas. E o pessoal na Venezuela, em Caracas, ministros, etc., falam: "Bah, todos somos a favor de conversar, vamos tentar diplomaticamente resolver os nossos problemas." Então, digamos, essa é uma mensagem relativamente pacífica da nova administração em relação à Venezuela. Não quer dizer que de um dia para outro o império vai desistir das maiores reservas de petróleo inexploradas do planeta na Venezuela e de toda aquela quantidade absurda de minerais raros que eles têm. Não. Câmbio de regime, mudança de regime, vai continuar na psique deles. Então, se os venezuelanos souberem negociar com Trump 2.0, eles podem ter uma margem de manobra e, pelo menos, digamos, congelar a demência de conquista do império anexacionista, digamos, e com apoio por trás da Rússia e da China. Então, para a Venezuela, as possibilidades não são tão trágicas como em relação a Cuba. Bom, agora eu vou chegar num ponto absolutamente crucial, que é Gaza. Bom, no primeiro dia perguntaram para Trump se ele estava confiante em relação a esse cessar-fogo em Gaza, que é uma história muito mal contada e que, evidentemente, o cessar-fogo vai ser infringido, como já foi infringido nos primeiros dias por Israel, e Israel pode retomar a guerra contra Gaza no momento que eles quiserem. A resposta de Trump foi muito interessante, porque ele disse: isso não é nossa guerra, a guerra é deles. That's not our war, it's their war. Ou seja, ele sabe perfeitamente que essa é uma guerra de Israel e Israel quer atrair os Estados Unidos para a sua guerra total, não só contra Gaza, mas contra o eixo da resistência inteiro. Outra coisa muito significativa: Trump nem se referiu, nem por acaso, nem por uma alusão ao eixo da resistência e nem mesmo a palavra Irã, que é, na verdade, o líder informal do eixo da resistência. Como Trump não se manifestou, na verdade, ele nem deve ter lido as consequências do acordo firmado 3 dias antes da sua posse entre Rússia e Irã em Moscou, assinado pelos presidentes Putin e Pezeshkian, um acordo de cooperação estratégica totalmente abrangente em diversos setores, que é, na prática, o quê? Um acordo que une a Eurásia cada vez mais, um acordo entre dois dos top BRICS, um acordo intra-BRICS e um acordo dos BRICS que é visceralmente oposto aos desígnios de Israel e dos Estados Unidos e de Israel junto com os Estados Unidos. Isso é algo que ele vai ser obrigado a lidar a curto e a médio prazo já. No momento, não. No momento, as suas preocupações são domésticas, evidentemente, aquela batalhada de ordens executivas, e do ponto de vista internacional, eventualmente, o primeiro diálogo com
Vladimir Putin. E isso é muito interessante, porque a equipe Trump, o spin deles, passado, digamos, desde o início da semana, é que estamos trabalhando para um primeiro telefonema logo, termo de Trump, logo, soon, daqui a pouco, entre Trump e Putin. E Yuri Ushakov, assessor do presidente Putin, já disse que não, até agora a gente não recebeu nenhum tipo de pedido. Ou seja, isso não rolou ainda. Não rolou. É puro spin típico da máquina Trump. O que nos leva à guerra à Ucrânia. Ok, a guerra em Gaza, que é a guerra deles, definição do próprio Trump, e logo depois, na sequência, ele disse algo absolutamente brutal, que Gaza é, palavras de Trump, Gaza é um sítio de demolição gigantesco, mas tem que ser reconstruído de uma outra maneira, muito interessante, uma localização fenomenal, no mar, temperatura ideal, etc. e tal. Ou seja, isso, na prática, é Trump já recondicionando o genocídio de Israel em Gaza e retransformando numa oportunidade especial, espetacular de especulação imobiliária. Só um império é capaz de driblar a narrativa e de forjar uma nova narrativa dessa maneira. Isso é muito sério e vai ter sérias repercussões. No caso da Ucrânia, Trump não pôde forjar nada, porque, na verdade, ele não tem nenhuma carta na mesa para jogar seriamente para um diálogo com Putin em relação a uma solução para a Ucrânia. E tudo que foi vazado até agora de Trump, dos que estão em volta, do seu novo círculo de política externa, etc., em relação ao que pode chegar à mesa vindo dessa nova administração para conversar com Putin sobre a Ucrânia, são paliativos e são medidas laterais e, na verdade, irrelevantes. Congelar a guerra, uma zona desmilitarizada, mantenedores de paz da ONU ou da Europeia na zona desmilitarizada. E todo mundo sabe a posição oficial russa já expressa pelo presidente Putin, por Lavrov, por todo mundo, literalmente, desmilitarização da Ucrânia, desnazificação, não queremos uma Ucrânia hostil nas nossas fronteiras, ah, nem pensar em a Ucrânia como membro da OTAN. Na verdade, a OTAN voltar às suas bases pregressas e uma discussão em profundidade do novo sistema de relações internacionais baseado em indivisibilidade de segurança, que é o que foi proposto pelos russos no final de 2021 e os americanos não responderam. Então, esse início, início do império brutalmente benigno sob nova marca é como uma roda gigante expelindo todo mundo que estava sentado na roda gigante para todos os lados, né? Algo apocalíptico. Um apocalipse MAGA, né? Make America Great Again. MAGA no sentido de que esse Make America Great Again, tornar a América grande de novo, vai ser é, uma boa parte do sul global e do norte global vai ter que pagar essa conta. E isso ainda não vai demorar a cair na ficha, especialmente do norte global. E quem está atento no sul global já percebeu que a pressão do império em diversos níveis, em todos, vai ser extremamente pesada. E tudo isso apoiado por essa matrix gigantesca tecno-feudal, pelo controle do sistema financeiro internacional que ainda é americano, com o fato de que Trump vai lutar com unhas e dentes contra qualquer tipo de retração do império, seja em que níveis. Ele vai estar no ataque o tempo todo,
a estratégia é, como no futebol americano, ataque é a melhor defesa, vai ser ataque o tempo todo. E, evidentemente, como o resto do planeta vai lidar com isso e vai tentar aplainar e aparar as arestas de um império renovado que tem uma capacidade gigantesca de infligir caos ao resto do planeta, especialmente infligir um caos incontrolável ao resto do planeta. O que se pode esperar é que as preocupações domésticas de Trump 2.0 são tão gigantescas que, em termos de política externa, ele não preste muita atenção ao resto do mundo, o que, do ponto de vista da maioria global, seria o melhor cenário. Mas ninguém pode contar com isso, desde o começo. Porque o substrato desse império renovado é um excepcionalismo sem fronteiras. Daí essa não metáfora, na verdade, de Trump dizendo que os Estados Unidos vão plantar a sua bandeira em Marte, esse excepcionalismo interplanetário. Então, essa é a grande questão, já agora no início de 2025, para os próximos anos, para o resto da década, em relação a esse império com uma nova marca, como o planeta vai lidar com um excepcionalismo que não tem mais fronteiras. Bom, essa é a nossa conversa final do Afeganistão. Na próxima estaremos na Rússia e vamos conversar sobre o que está acontecendo na Rússia de sério. Tem muita coisa seríssima acontecendo, não só na Rússia, como no espaço pós-soviético. Depois a Ásia, ecos da Turquia, ou seja, voltamos ao carrossel, voltamos ao olho do vulcão. E aqui vocês acompanham o olho do vulcão como se vocês estivessem dentro do vulcão. Obrigado a vocês todos. Inscrevam-se no canal. Não esqueçam, porque o vulcão vai continuar rodando. Tchau, tchau.